Glória a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz seja com todos os irmãos e com todas as irmãs. Amém. Amém. É o momento do nosso retiro espiritual, 29º, ação de graças a Deus pelos 29 anos que a igreja completou agora dia 5 de outubro. E hoje, nesse feriado, dia 12 de outubro de 2015, nós estamos aqui para agradecer a Deus. Depois, na parte da tarde, teremos uma parte bastante de comunhão, coinonia fraterna, onde estaremos aí vendo os conhecimentos bíblicos das crianças e dos adultos. O importante agora é que nós vamos receber a palavra do Senhor. Nós vamos começar com 1 João, capítulo 5, versículo 14. O tema da palavra para este retiro é porque Deus não responde a minha oração. O que é que de fato acontece, ou pode estar acontecendo, porque aparentemente Deus não esteja respondendo algumas de nossas orações. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E conhecendo os obstáculos, são 7 motivos que nós vamos estudar. Não quer dizer que só existam esses, mas esses são os 7 mais importantes, são 7 realmente que a Escritura fala de uma maneira bem enfática, para que a gente possa então entender e se corrigir. 1 João, capítulo 5, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja agora. Já trabalhou conosco, ó Deus, nas orações, trabalhou, ó Deus, conosco no louvor, agora na palavra, e nós possamos ser edificados e possamos aprender exatamente aquilo que revela a Tua palavra, nesse sentido, Senhor, o que atrapalha a Tua resposta às nossas orações, que Ele venha iluminar a nossa mente e o nosso coração e nos colocar em condições, Senhor, de fazermos orações conforme agora acabamos de ler na Escritura. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Pode sentar. Vamos lá então. Primeiro motivo. Aqui está dizendo, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, já fica claro e evidente que o primeiro motivo pelo qual Deus não responde a oração é quando elas não estão de acordo com a vontade revelada de Deus. Quando elas contrariam a vontade revelada de Deus. E antes de dar alguns exemplos para te ajudar, nós vamos, fique à vontade, que hoje nós vamos examinar bastante a Escritura. Nós vamos ter que recorrer a vários textos em cada tópico, para que a gente esteja seguro de que o que estamos aprendendo está na palavra. Vamos ver um exemplo no Novo Testamento, vamos ver um exemplo dos discípulos de Jesus. Lucas 9, 54. Nós vamos ver o primeiro exemplo, quando não dá para Deus atender a oração, porque ela está fora, ela está contrária à vontade revelada do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Diz assim: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto,
disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Então aquela questão que houve lá com os samaritanos, né? Os discípulos já queriam resolver para fazer uma oração, para fazer fogo do céu cair, como Elias fez com aqueles militares lá. Mas Jesus disse: vocês não sabem que espírito sois. Então realmente esse tipo de oração não dava para Deus atender. Aquela situação de Elias foi diferente. Agora, uma outra situação, então a gente aprende que toda vez, então na verdade, a ignorância da palavra de Deus, quando a gente faz uma oração na ignorância, porque a gente não sabe que aquilo é contrário à vontade de Deus, também Ele não vai atender. Então, por exemplo, como eu já vi pessoas, né, pedir a Deus para ganhar na Mega Sena, Ele vai atender? Não vai atender. Não vai fazer isso, porque isso não é contrário à sua vontade. Pedir a Deus para matar alguma pessoa que você não gosta. Senhor, mata aquela pessoa, assim ela não vai me perturbar mais. Então Deus vai atender isso? Não. Pedir a Deus para ficar com a namorada ou o namorado do outro, do amigo. Deus vai atender isso? Claro que não, né? Está infringindo até mandamento aí, né? Pedir a Deus para o pastor não pregar mais sobre pecado na igreja. Vai atender? Aí é capaz de mandar pregar mais. Não, então existem coisas que não adianta. Então quando eu estou fazendo um pedido, e esse pedido ele está indo, é como se a Bíblia se tornasse uma muralha na tua frente, e aí não dá para quebrar. Por quê? Ela está dizendo: não faça esse tipo de pedido, porque Deus não vai atender. Amém? Diga assim comigo então: Deus não atende a oração que não está de acordo com a vontade revelada de Deus. Muito bem, a primeira nós já aprendemos. Agora nós vamos lá em 2 Coríntios 12. Nós vamos aprender o segundo motivo. A gente vai começando com os motivos mais light. Aí depois vai acelerando, você não tem carro, né? 10, 20, 30, até chegar, né? Capítulo 12, versículo 7. Então hoje, diferentemente de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Se prepare que hoje nós vamos exercitar mesmo o conhecimento da Escritura. Hoje nós vamos ter que examiná-la. Aliás, até por causa do primeiro, né? O primeiro motivo fala daquele que está contra a vontade de Deus. Então a gente tem que ir conhecendo. Vamos ver o segundo motivo pelo qual Deus não atende uma oração. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Todo mundo encontrou aí? Amém? Diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o segundo é quando esta oração, esse pedido seu, essa oração, ela vai contra um propósito maior de Deus. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, Deus tinha um propósito maior. Como Deus deu muita revelação para ele, usava com muito poder, naturalmente que conhecendo o coração humano, ele poderia ter a tentação de se exaltar. Então, para proteger o servo, ele colocou esse anjo aí, de Satanás, quer dizer, de alguma forma, ele tinha um espinho na carne que não deixava, que mostrava: lembre-se, você é meio fraco, você depende de mim. Mas nós vamos ver outro que fez oração contra o propósito. Então, às vezes, o meu pedido vai contra um propósito maior que Deus tem na minha vida.
Mas veja bem, isso precisa de um estudo bem, inclusive pelo grego. Existe uma linha teológica que defende que é enfermidade. Existe uma linha teológica que defende que eram pessoas dentro da igreja que traziam muito problema para ele. Até porque a palavra grega para anjo, angelos, ela fala realmente de um anjo. Então muitos não entendem que era uma doença, fosse um anjo maligno. E que esse anjo maligno usava pessoas que era realmente o espinho na carne dele, que trazia problema. E existe uma terceira linha teológica que defende que era um demônio mesmo, era um anjo maligno que de alguma maneira atormentava ele. Então, biblicamente falando, existem essas três alternativas, entendeu? Essas três opções. Eu particularmente creio realmente que de alguma maneira Deus realmente usou, como ele está falando que é um anjo de Satanás, seja a pessoa, seja qual for a forma, essa forma em muitos momentos trazia tanto problema que ele esquecia de qualquer tentativa de vaidade. Por quê? Basta ver nos nossos dias pessoas que praticamente se endeusam. Porque você sabe que o problema do ser humano, nós temos uma característica: todo ser humano nasceu para adorar. Agora, depende o que aconteceu com a sua natureza espiritual, ele vai adorar alguma coisa. Tem gente que adora a Deus verdadeiro, tem gente que adora a imagem, tem gente que adora a si mesmo, tem gente que adora o dinheiro, porque a pessoa fala: eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu acredito em mim. Ele adora ele mesmo. É narcisista, é algo. Então, o ser humano nasceu para adorar, ele vai adorar alguma coisa. Eu cheguei a ver situação de pessoas formadas, aí, advogados, que tinham neles era um patuá de sal. Carregava aquilo no bolso, não posso esquecer, porque aquilo era a proteção dele. Eu adorava aquilo ali. Cada ser humano adora alguma coisa. Então, claro, Deus conhecendo a natureza humana, ele colocou esse anjo de Satanás, que a meu ver realmente era, direto ou indiretamente, esse anjo usava a forma permitida, como foi feito com Jó. Deus permitiu que essa força maligna impedisse a autoexaltação, que ele realmente... Porque imagine um apóstolo com as revelações que ele tinha. Basicamente ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Era usado em poderes fantásticos, de cura, libertação. Era um homem poderoso mesmo. Mas era homem. E o ser humano, Deus sempre coloca um peso, para não perder o servo, para se exaltar e se achar, começar a se achar o cara. Então Deus colocou isso. Então por isso 3 vezes ele pediu a Deus, o Senhor diz: a minha graça te basta. Vai ficar com esse anjinho aí não. Vai ficar com essa pedra no seu sapato aí. Mas não tenha dúvida. Então provavelmente, de uma maneira simples, era realmente um anjo maligno que usava indiretamente ele usava pessoas, diretamente ele atacava. Quer dizer, esse Deus não permitiu que saísse da vida dele. Quer dizer, que tinha autoridade para expulsar tanto demônio, mas esse aí ele não pode tirar da vida dele. Vamos lá ver um outro exemplo. Nós vamos lá em Marcos 14:36. Vamos ver, quando a oração vai contra um propósito maior, Deus não pode atender. Marcos 14:33. Ele diz: e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que fosse possível, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Vocês já imaginaram o que teria acontecido se o Pai atendesse a parte? Ele fala: faça a tua vontade, não o que eu quero. Mas se ele realmente afastasse esse cálice de Jesus,
dá para entender que toda a raça humana estaria condenada para sempre. Então, a oração do Senhor, ela não pôde ser atendida. Por quê? Ela ia contra um propósito maior. Ainda que o Senhor, como homem, Cristo como homem, né, ele, inspiradamente, com a noção que ele tinha da sua obra e missão, ele disse: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Então, realmente, a oração foi atendida na parte que fala de que ele quer. E assim o Pai quis. Essa foi a vontade do Pai para ele. Então, diga comigo: a minha oração não será respondida por Deus quando vão contra um propósito maior. Então, às vezes, Deus nos manda fazer um trabalho. Você está lá com um trabalho, fazendo aquela situação, você quer sair, ainda não. Enquanto você não terminar o propósito de Deus, você vai ficar fazendo aquilo que Ele quer. Então, todas as vezes que você pede alguma coisa que vai contra um propósito maior, Deus não vai responder isso. Ele vai trabalhar de maneira que você cumpra o propósito dele. Então, cada um tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. E esse propósito ele vai ser estabelecido. Assim como ele tinha para mim, e tem, né? Me tirou de um lugar para fazer o seu trabalho. Havia algo maior. Eu queria tantas vezes que quis ir para São Paulo. Vou para São Paulo, e vou para São Paulo, e vou para São Paulo. Nunca conseguia ir. Tudo dava errado. Ele tinha um propósito maior. Não fazia reunião, tinha turma. Vamos lá, vamos todo mundo para São Paulo. Quero mudar para lá. Vira para São Paulo. Na época não estava, essa situação não estava assim. Mas as portas se fecharam. Porque Deus tinha um outro propósito. O propósito maior não era que eu fosse para lá, era ficar aqui. Não, mas eu não quero ficar aqui. Quem que ganhou? Ele sempre vai ganhar, né? Tudo é por ele, para ele e por ele. Muito bem, 2 motivos nós vimos. Agora a gente vai começar a apertar o cerco. Até aqui a gente viu motivos light, vamos dizer assim. Agora nós vamos ver motivos mais profundos. Vamos lá em Tiago 4. Nós vamos ver quando a sua oração pede alguma cobiça secreta, oculta, que se transformaram no seu sonho pessoal. Vamos lá, vamos em Tiago. Tiago. Isso, Tiago 4. Daqui a pouquinho a gente vai começar a visitar o Antigo Testamento também, que eu gosto muito de a gente navegue na Escritura e veja como ela interage, nos mostrando a vontade do Senhor. Mas agora aqui existe algumas coisas para nós aprendermos. Tiago 4 diz: de onde vêm as guerras e pelejos entre vós? Porventura não vendis a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando a oração, ela pede uma cobiça secreta, que se transformou em sonho pessoal, cai nessa situação. Pedir, a palavra aí diz pedir para si mesmo. Mal, palavra mal, em grego, kakos, ela se refere a uma maneira perversa de oração. Porque ela perde sempre uma gratificação pessoal, está sempre voltado para desejos, muitas vezes até egoístas. De alguma maneira, Deus não vai ser glorificado nisso. Ele fala gastar, desperdiçar, esbanjar.
a algo visando apenas a sua vaidade. E deleites, a palavra grega aqui, hedone, é de onde vem a palavra chamada hedonismo, que alguns já devem ter lido isso. Fala o quê? Que o bem supremo do ser humano é o prazer. Se vive em função de ter prazer. É chamado de hedonismo, né? É no jornal Cidade Gospel, eu escrevi uma matéria disso, a respeito desse assunto, em algumas edições passadas. Então ele fala, deleites, a nossa tradução, a atualizada fala prazeres, de uma forma geral. O que significa isso? Que Deus não vai atender uma oração, primeiro, que ela tenha como motivo uma cobiça oculta. Você está cobiçando uma coisa errada. Você está cobiçando uma coisa que vai trazer problemas. Segundo, Deus não vai atender uma oração em que ela aumente a nossa vanglória pessoal, que ela aumente a nossa vaidade pessoal. Vaidade aqui não é no sentido de cuidado com a aparência, entendeu? É no sentido realmente de colocar a pessoa como ela se achando ela e mais ninguém. Aquela pessoa que acha que ela nasceu e a mãe dela colocou um punhado de açúcar, então derramou mel, então ela começa praticamente a se idolatrar, né? Vamos dizer assim, aquela pessoa que quando fala para as pessoas gosta de fazer assim, olhar para baixo, como se todo mundo tivesse que olhar para cima, né? Sempre se exaltando. Então, tudo aquilo que visa a vanglória humana é essa cobiça secreta, porque cobiça é uma coisa terrível. A pessoa não se satisfaz. Terceiro, faz parte disso, e Deus não vai atender quando aquele pedido atendido vai aumentar as nossas tentações, vai expor você a mais tentações. Deus também não vai atender isso. E você poderia me perguntar o seguinte: como é que a gente sabe se a nossa oração tem algum tipo disso, algum tipo de cobiça? Mas diga comigo assim primeiro: Deus não atende oração, que pedem uma cobiça secreta, que se tornou sonho ou desejo. Como que a gente sabe? Toda oração que tem cobiça, ela exige resposta rápida do Senhor. Quando começa a demorar, a gente começa a ficar reclamando. E a gente reclama. Tem gente que às vezes reclama tanto que às vezes até blasfema. Quando nós estamos instigados por esse tipo de oração, então a nossa oração tem cobiça e Deus não está atendendo e Deus não vai atender. Porque são coisas que vão nos expor a situações de tentação, situações em que a gente vai realmente perder, muitas vezes, perder a santidade, perder o temor, nós vamos perder aquela essência necessária na vida do cristão. Então, esses três primeiros motivos, que nós até que vimos, eles ilustram e mostram algumas formas de orações que, se nós estamos fazendo, não recebemos e não vamos receber oração. Vamos à resposta. Quarto motivo. Vamos dar 1 Timóteo 2,8. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Diz assim. Todos acharam aí? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Ele tem um ensinamento objetivo. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Homens aqui a gente pode entender também as mulheres, viu? E deve entender. Levantando as mãos, porque sempre foi
a prática comum, especialmente os antigos, eles oravam com a mão estendida assim, né, com a palma da mão para frente. Eles oravam pedindo a Deus, fazendo as suas orações. Isso era a forma tanto que oravam os judeus, tanto oravam os cristãos, como também até mesmo os gentios, fazendo aí as suas orações para as suas divindades. Mãos representa atividade, tipo de vida. Então, mãos santas fala de vida purificada, uma vida limpa, não contaminada. Ira, a palavra ira, orgei, em grego, ela quer dizer raiva, qualquer emoção da mente violenta, né? Tendência de estender a mão. Na verdade ele fala, se a gente fosse literalmente traduzir, eu quero que você levante a mão assim para louvar a Deus, e não levante a mão assim, porque ele fala de levantar a mão como alguém para ofender, para agredir alguém. Então ele fala de alguém que tem um certo desejo de violência, né? E contenda, a palavra fala de uma pessoa que vive com disputas, que vive sempre querendo contender, por causa de mágoa, correto? Então, o quarto motivo é quando o nosso coração guarda mágoa. Quando nós estamos orando, nós não somos pessoas que têm dificuldade de perdoar. Então diga comigo, Deus não ouve a minha oração se o meu coração guardar mágoa. Então eu sei que lá no passado você levou uma humilhação, sofreu algo muito dramático na vida, uma traição, alguma coisa ruim. Ofenderam você, então você carrega aquela mágoa. Então toda vez que a gente vai orar, precisa de alguma coisa, está lá o meu coração, lembrando daquela mágoa, a minha mente, o meu desejo que algo ruim aconteça com a vida da pessoa, a coisa mais triste que tem. Então a gente percebe que mesmo sendo misericordioso e bondoso, Deus nos convoca para que a gente perdoe. Essa faz parte da oração do Pai Nosso, inclusive, né? Que Deus perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então esses devedores é dívida de pecado, dívida de alguém que ofendeu. Eu sei que não é fácil, na vida cristã, no dia a dia, não é fácil, mas algo que nós temos que aprender é, ao levantar a mão, você já imaginou, você está fazendo uma oração, pedindo para a pessoa, de repente passa bem perto de você uma pessoa que, oh meu Deus do céu, oh Senhor, está o espinho seu na carne lá, você dá uma olhadinha assim, né? Aí continuando, Deus está vendo o coração. A gente tem que olhar para todos e ver